Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt. e esse é o podcast Patrulha Criminal. Eu segui a minha tradição de falar pra você, tô pronta pra gravar e tomar um gole de chá e fazer outra coisa completamente aleatória. Eu passei um pano porque você está convalescendo. Eu estou pestilenta. Pestilenta. Estou pestilenta, com a peste em mim. Eu, né? Então. É você. Ai, menina, eu tô com sono, mas vamos, gente. Hoje ela está aqui, a segunda parte de Ed and Lorraine Warren, né? Yay! Porque a gente já falou de coisas muito mais assustadoras, mas agora é hora de entrar no clima do Halloween novamente e falar sobre assombração. Ueba! Mais especificamente a cara do Ed Warren, que é uma assombração. Para entender melhor do que nós estamos falando, o ideal é que você volte duas casas, que é a parte 1 da série sobre os Warren. Entretanto, mesmo que você não tenha ouvido a parte 1, você pode tranquilamente ouvir essa parte 2, porque como eu falei anteriormente, na parte 1 eu contei a história do casal Warren do ponto de vista do casal Warren, né? A história que eles venderam para o mundo de como eles iniciaram suas carreiras e de como eles viveram como investigadores paranormais e no que eles acreditavam. Nessa parte, porém, eu vou contar a história dos Warren a partir das muitas críticas e controvérsias envolvendo o casal. Vale dizer que o casal nunca cobrou pelas investigações paranormais que eles fizeram. Ah, isso eu não sabia. Muito pelo contrário, todas as vezes que eles eram chamados para ir até algum lugar, eles iam, bancavam todas as despesas de viagem e tudo mais, e até confortavam. Tem várias histórias deles, inclusive, confortando a família, sendo gente legal, sabe? Sendo gente boa com as famílias naquele momento tão vulnerável em que elas se encontravam. Eu acho que esse é um momento bom pra gente até reforçar uma coisa que eu acho que às vezes falta um pouco pra gente, pra todo mundo, fazer uma crítica construtiva global nesses tempos de internet, né? Às vezes a gente esquece que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eles podem ser picaretas e também demonstrar um mínimo de humanidade com as pessoas. Uma coisa Sim, não anula a outra e você não precisa necessariamente eh, idolatrar tudo que eles fazem, né? Eu acho que é bom a sim, gente ter isso claro para não parecer que a gente tá aqui só pra de chavalos. A gente pode estar expondo uma picaretagem, o que não fato. faz com que eles não tenham sido pessoas decentes com algumas das pessoas que eles atenderam, se não com todas, né? Ah, não com Eu, não- todas, não, eu definitivamente não não sei, com eu não todas. conheço a história ainda, tá, gente? Por isso que eu falei, não sei. Mas eles podem ter sido pessoas decentes em algumas situações, né? Eu acho que assim, eles dizem que eles diziam que eles já tinham atendido 10.000 casos, o que eu acredito ser completamente impossível e bullshit. Mas eles atendiam muita gente. Sim, imagino. Muita gente. Imagina, tipo, pega a gente que é um podcast pequeno, a gente já tem uma quantidade bizarra de mensagens e comentários chegando o tempo todo. Imagina quando você é internacionalmente reconhecido como investigador paranormal Ah, e milhares de pessoas ao redor do mundo te mandam cartas e telefonemas e telegramas e sinais de fumaça tentando entrar em contato com você no momento mais vulnerável da vida delas, em que alguma coisa muito ruim está acontecendo com elas. eu imagino que eles não deveriam receber demanda só de Estados Unidos e Inglaterra, né, Reino Unido. Então, eu imagino Não. que devia ter realmente gente do mundo inteiro tentando, mandando carta, mandando, telefonando, né? Eu não consigo, tipo, pensar na proporção da demanda. Então. Eles nunca cobraram pelas investigações, mas eles lucraram muito com livros, palestras e aparições na grande mídia. E, obviamente, mais tarde com os filmes baseados em seu trabalho, como a gente vai ver ao falar de alguns dos casos mais famosos de sua carreira.
A Lorraine, ela estava viva quando o Conjuring, né? Quando a Invocação do Mal começou a ser feito. E ela foi consultant. Ela faz até uma apariçãozinha no Conjuring, no primeiro. Ah, eu não lembro. Invocação do Mal. Mas faz muito tempo que eu vi. Ela faz um papel de uma senhora velha. Nessa hora, ela já, né, a essa altura do campeonato, ela já tinha o quê? 99 anos, coitada. Já tava... E tava lá, trabalhando, fazendo ponta, dando consultoria. Tava lá trabalhando. Pois é. Então vamos começar a falar das muitas controvérsias, né? Começando em 1968 pela história da boneca Annabelle. Na parte 1, eu contei como a boneca Annabelle havia sido um presente dado a uma jovem enfermeira que morava com uma amiga. Alguns meses depois de receber o presente, a boneca começou a mudar de posição e se movimentar pelo apartamento, deixando as duas jovens cada vez mais amedrontadas. O noivo de uma das jovens também passou a ter pesadelos com a boneca e chegou a ser atacado fisicamente por uma força estranha na presença da boneca. As jovens então chamaram uma médium que disse que o espírito de uma garotinha chamada Annabelle Higgins, que havia morrido próximo da propriedade, gostaria de obter permissão das jovens para morar dentro da boneca. As jovens deram então permissão ao espírito da garotinha, o que, segundo Ed Warren, foi um grande erro. Ué, o que faz total sentido. Você não dá A gente falou disso na parte 1. Você não dá permissão para um negócio que você não sabe o que. Ideia de jirico. A definição de rolê errado, versão sobrenatural, é essa. Pois é. Dá permissão para saber lá o quê. Entrar sei lá onde. Segundo os Warren, não existiu nenhum espírito de nenhuma garotinha. As jovens haviam, na verdade, dado permissão para que uma entidade demoníaca entrasse na vida delas. Após uma bênção episcopal realizada pelo padre Everett, de Connecticut, as jovens foram libertadas da entidade demoníaca e a boneca Annabelle foi levada pelos Warren. Hoje ela fica trancada no Museu de Ocultismo dos Warren, que abriga diversos outros itens amaldiçoados colecionados ao longo de suas carreiras. Qual que é o problema? Essa história ela foi recontada e recontada e recontada e recontada milhares de vezes pelos Warren. E nas quase 6 décadas em que ela foi contada e recontada, as pessoas começaram a notar alguns furos. O primeiro furo são os nomes. No livro que eu usei como fonte, né, o The Demonologist, do Jared Brittle, os nomes dos jovens envolvidos são Deirdre Bernard, Lara Clifton e Cal Randell. Já no site da Nesper, instituição criada pelos Warren em 52, os nomes são Donna, Angie e Lou. Oxê! Os nomes dos padres envolvidos na história também mudam de fonte para fonte. O padre que deu a bênção episcopal, por exemplo, foi de padre Everett a padre Cook. Em algumas ocasiões, ao recontar a história, o Ed omite ou muda os nomes das jovens novamente. E ele também parece acrescentar cada vez mais detalhes às histórias. Detalhes que não estavam no livro, que ele literalmente ajudou a escrever sobre a história da carreira deles. Oxê! Esse furo pode ser explicado como uma falha de memória de um homem que obviamente está envelhecendo com o passar dos anos, e ou os Warren protegendo a identidade verdadeira dos jovens e dos padres envolvidos. O que eles definitivamente conseguiram, porque ninguém sabe com certeza quem eram esses jovens ou se eles de fato existiram. É porque, se a gente para pensar, é muito estranho essas pessoas não virem dar um depoimento, né? Pensando até do ponto de... Principalmente depois de toda a fama que a franquia... Até porque, em teoria, essas pessoas poderiam vender os direitos da história delas para o estúdio, né? Pois E fora, assim, a pessoa poderia pagar um ghostwriter. Eu tenho certeza que teria alguma editora interessada em ou receber um livro dessas pessoas contando, ou contratar um ghostwriter para contar a história do ponto de vista deles, né? Não? Então, se essas pessoas de fato existiram, os direitos da história foram vendidos para o Ed e para Lorraine, porque foram eles que escreveram sobre.
e nunca mais ninguém escreveu. É esquisito, não é? Não é esquisito que só eles escreveram? Que só eles falam Porque dessas mesmo assim, pessoas? tipo, E não existe um artigo, não existe uma entrevista. Mesmo que não exista livro, não existe um artigo, não existe uma entrevista, não existe uma gravação. O Ed, ele fala que ele tem tudo, né? Que ele tem gravações e o caralho a quatro, mas ninguém nunca viu ou ouviu essas gravações dele. Outra coisa, no decorrer da carreira deles, os Warren relatam trabalhar com diversos padres, não só de Connecticut, mas de vários outros lugares, incluindo do Canadá. Só que eles frequentemente se referem a esses padres apenas pelo primeiro nome, fazendo com que a confirmação da verdadeira identidade desses homens seja praticamente impossível. Então ninguém sabe, tipo, tudo bem, você protege o padre fulano de tal, chamando ele de padre Everett, ou padre Cook. E, de repente, esses nomes são só nomes inventados, só para proteger a identidade dele. Mas daí, tipo, isso faz com que fique impossível você achar essas pessoas e confirmar a história deles. Então você pode literalmente falar qualquer nome e falar que ele deu uma bênção episcopal e que ele não sei o quê. E tem vários usuários, vários criadores de conteúdo e investigadores, vários céticos, que tentam buscar essas pessoas, tipo o padre Everett de Connecticut em 1968. E daí você acha alguém, padre Mills não sei da quanta, você acha outro. Mas assim, nada é confirmado. Você não pode confirmar que aquele era de fato o padre que o Ed estava falando. E eu fico me perguntando por que a necessidade de proteger esses padres. É um questionamento mesmo, gente. Eu não sei, eu já falei várias vezes isso aqui. Eu não sou muito versada em religiões, espiritualidade e tal, mas eu penso, por exemplo, no Padre Amorphis, sabe? O padre exorcista. Ele fez uma carreira divulgando o trabalho dele de exorcismo. E eu tenho certeza que ele trouxe muito dinheiro para a Igreja Católica com isso. Não seria, de repente, uma empreitada lucrativa? Tipo, pra Então, que eu acho que na década de 60, como a gente falou na primeira parte, a imagem do demônio e aquela coisa toda, o lore da figura do demônio não era tão presente no consciente entendi. das pessoas. Então, eu acho que muita gente, incluindo muitos padres, não acreditavam que o demônio pudesse possuir. Existem muitos padres que não acreditam nesse tipo de coisa, que não acreditam que o demônio tenha poder para possuir uma pessoa. E mesmo que eles acreditem, padres, de forma geral, são estudiosos. E eles normalmente são pessoas céticas. Sim. Que eles não vão ver você falando em línguas e se contorcendo e ele fala, tá claramente possuída. Ele vai, porque ele tem muito conhecimento, não só da religião dele, mas de teologia de forma geral, ele vai tentar achar uma explicação lógica para aquilo. Então pode ser que a proteção dos padres era mesmo só para eles não serem taxados de louco, sabe? Tá. Porque lembra que na primeira parte o Ed ele falou que as pessoas não gostavam de ouvir sobre demônios. Sim, eu lembro que isso veio só com o Pânico Satânico nos anos 80, eu lembro. É que eu achava, porque se a gente para pensar no catolicismo, a gente tem, não é por acaso que existem os padres que são especializados em fazer exorcismo, né? Não são muitos, mas tem. Sim. Eu não sabia, na verdade eu nem pensei que esse preconceito se estendesse a quem praticasse a religião católica. Eu achava que era uma coisa mais estadunidense, que é mais, de maneira geral, mais protestante e tal, né? Que, eu não sei, não me ocorreu que se aplicasse também à fé católica. Porque eu fico imaginando, se eu tô numa escola de padre, eu sou padre, eu tenho vários colegas padres, e um deles começa a falar que fez exorcismo aqui e ali, não sei o quê. Eu acho que é normal você falar, cara, esse cara tá meio que viajando, e não tem nada na nossa fé que diga com certeza que isso exista, ou que, tipo, as pessoas vão ficar céticas da primeira experiência, pelo menos. Não sei. Eu imagino que mesmo entre padres, se você seja uma pessoa que acredita muito em demônios, espíritos e casas mal-assombradas, você fique meio que visto como
o pastor diferentão. doido do dízimo. Não, aqueles pastor doido charlatão do dízimo. Tá. Entendeu? Eu acho que você fica meio visto como uma pessoa que está praticando a fé mais pelo interesse do que pela vocação. Tá. O interesse de obter atenção e fama e dinheiro do que pela vocação de ajudar as pessoas. Não, eu assim, assumidamente não manjo nada. Eu pensei mais. Porque na hora que você começou a falar, eu pensei imediatamente no Padre Amorfe. Que virou. Ele inspirou documentário, ele inspirou filme, né? Sim. Então, se não me engano, até aquele filme de exorcismo com o Anthony Hopkins no papel do padre foi inspirado nele, eu não tenho certeza. Mas, se não me engano, o personagem do Anthony Hopkins é inspirado no Padre Amorfe. E ele é italiano. Ele deu um monte de entrevista, ele fez um monte de documentário, e na hora que você... Mas isso foi muito depois, isso já foi, tipo, eu acho que ele começou a divulgar o trabalho dele nos anos 80, 90, 2000, então. não sei. Foi bem depois. Então, na hora que você falou que ele queria proteger os padres, eu lembrei dele, eu pensei, gente, mas não seria uma super... Não faz sentido, né? Porque o Padre Amorfe, ele dava uns seminários de exorcismo no Vaticano, que eram super... Eu não sei se ele ainda dá, tá? Mas eram seminários super concorridos, com vagas limitadíssimas, que, assim, a imprensa tinha dificuldade de acessar. Eles deixavam alguns jornalistas irem, e esse documentário cobriu um pedaço, assim. Então, eu pensei que, nossa, chamou super atenção pra Igreja Católica, na época foi ótimo, mas realmente os anos 60 eram outros tempos, né? Com os anos 70 começou a mudar essa ideia de, demônios podem ser reais. E mesmo assim, porque a Igreja Católica tenta se distanciar de exorcismos, eles não têm uma iniciativa de tentar buscar esse tipo de história, pelo menos, ou tentar se envolver com esse tipo de história. O Ed também conta a história de como um padre que zombou da Annabelle se envolveu em um acidente de carro após deixar a casa dos Warren. E de como mais tarde, um estudante visitando o museu zombou da Annabelle e morreu 3 horas depois em um acidente de moto, que também deixou sua namorada gravemente ferida. Esses 2 acidentes, porém, nunca puderam ser confirmados por registros de trânsito, já que os detalhes do local e data dos supostos acidentes, estranhamente, nunca são mencionados. Gente, era tudo fanficagem. Sim, o Ed, filha... Decepcionada com a Annabelle, então não foi ela que te deu dor de garganta. Não. E por fim, gente, a história da Annabelle se parece muito com a de um episódio de 1963 da série Twilight Zone, intitulado A Boneca Viva, cujo um dos personagens, inclusive, se chama Annabelle. Ai, gente. Então, basicamente, tinha uma boneca nesse episódio dessa série, Twilight Zone, que é uma série, assim, icônica nos Estados Unidos, da década de 60, com várias histórias de terror. Existia esse episódio, A Boneca Viva, e, o plot, assim, sabe, a história do episódio é muito parecida com a história da Annabelle. É a história de uma boneca que começa a se mexer e ela começa a buscar a atenção da dona. Então, não sei. Meu, é bizarro. Twilight Zone, gente, era tipo Black Mirror daquela época. E eu descobri recentemente que praticamente todo o plot lá da Feiticeira Escarlate, sabe aquela série da Marvel? WandaVision? Sim. Todo o plot de WandaVision foi meio que inspirado também por um episódio de Twilight Zone. Tem um episódio que é tipo um menino que ele com o cérebro, ele consegue ler a mente de todo mundo e ele controla toda a cidade com a mente dele. Se alguém tem algum pensamento negativo sobre o menino, ele manda a pessoa pro milharal, a pessoa vai pro campo e some. Caralho. É um negócio assim, é tipo o que a Wanda faz com a cidade, controlar todo mundo pra se comportar de determinada maneira, porque ele tá vigiando, é muito parecido, tipo... Então, vira e mexe, a gente descobre que algum filme ou alguma série, que o plot é super diferente, assim, foi inspirado por Twilight Zone. Nosso segundo caso é o caso da família Perron, que foi o caso que inspirou o primeiro filme Invocação do Mal. No início da década de 70, Carolyn e Roger Perron se mudaram com as suas 5 filhas para uma casa antiga em Harrisville, Rhode Island.
A família se adaptou super bem à casa, era uma casa farmhouse, sabe? Numa fazenda, uma casa de fazenda. Sim. Gigantesca, a propriedade é gigantesca. Mas pouco tempo depois da mudança, a família começou a observar fenômenos estranhos. E começou pequeno e foi escalando, como sempre acontece. Então, uma vassoura que desaparecia e reaparecia do nada, barulhos estranhos pela casa, poeira que parecia vir do nada em lugares que eram recém-limpos. Até que as crianças começaram a ver espíritos. A filha mais velha, por exemplo, a Andrea, relatava ver o espírito de uma mulher com o pescoço quebrado. Mais tarde, a família começou a notar o cheiro de carne em decomposição, que parecia não ter uma explicação ou local de origem. O que eu achei rude da parte da entidade. Nossa, você sabe que eu tive. Nossa, eu tava conversando sobre isso no Telegram com o pessoal da Rodinha hoje. Eu trabalhei num hotel faz muito tempo. Ele ficava num prédio muito antigo, que já tinha sido convento, que já tinha sido orfanato, que já tinha sido albergue para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu tinha uma energia péssima. E a gente tinha esse problema. Sempre, vira e mexe, vinha o cheiro de podre. Em alguns dos quartos. Natália, eu chamei tanto encanador. Não tinha o que fazer. O cheiro vinha, todo mundo começava a reclamar, o quarto tinha sido limpo, a gente não sabe, até hoje a gente não sabe o que era. A hipótese racional é que o encanamento era muito antigo, era provável que, tipo, algum animal tivesse morrido nos canos e o cheiro da decomposição. Porque os quartos novos, o encanamento é meio que independente. Os lugares antigos, o encanamento é tudo meio que um só. E por conta disso, se morria alguma coisa no cano, ficava. Só que assim, que bicho, Natália, era tipo, às vezes 2, 3 andares. Que rato é esse? Não, mas É o ratagão, sabe? É o ratão do banhado. Eu não sei. Não fazia sentido, porque era um cheiro muito forte pra ser um rato morto. Se fosse em um quarto, faria sentido. Mas era o prédio. Não, Até hoje não sabemos o que era. É entidade. Enfim. Entidade demoníaca. A Andrea, já adulta, escreveu livros sobre a experiência da família na casa. Segundo ela, o que quer que estivesse lá parecia se achar a real dona da casa e se irritava com a presença da nova matriarca, a Carolyn. Quando a atividade paranormal se tornou um problema que eles não podiam mais evitar, um problema que eles não podiam mais negar, a Carolyn começou a pesquisar o histórico da propriedade. E foi aí que ela ficou sabendo que aquela propriedade, por 8 décadas durante o século XIX, foi conhecida como Fazenda Sherman, e que muitas pessoas que moravam ali haviam morrido de forma trágica por suicídio, assassinato ou afogamento. Mais interessante ainda era a história de uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que eu amo esse nome, by the way. Bathsheba Sherman. Não parece as filhas daquela Baby Consuelo? Sarah Shiva, Saberê. Então, é verdade. Mas parece pra mim, Consuelo. Tipo, o nome, sei lá, parece o nome de uma princesa da Babilônia, sabe? Bathsheba. Não parece? Então, eu gostei. Tipo o Nabucodonosor, sabe? O Nabucco do Senhor. Nabucco do Senhor. A Bathsheba Sherman era uma mulher que a comunidade local acreditava ser uma bruxa que sacrificava crianças em rituais satânicos e que teria se enforcado na propriedade. Meu Deus! E as lendas são muitas e mudam muito de fonte para fonte. De acordo com o All That's Interesting, um belo dia a Bathsheba estava cuidando do filho de sua vizinha quando o menino morreu misteriosamente. Tipo a Fera da Penha não, tipo a bruxa da Sapolândia. Sim. Médicos locais determinaram que o crânio da criança havia sido empalado com uma ferramenta pequena, porém fatal, como uma agulha de crochê ou uma agulha de costura. Apesar de a Bathsheba ter sido a última a cuidar do menino, o caso nunca foi a julgamento por falta de provas, o que teria deixado a comunidade local furiosa. Ainda segundo a lenda, ela também teria esfaqueado o próprio filho até a morte 1 semana após seu nascimento. Meu Deus! E seu marido
a teria flagrado jurando lealdade ao diabo antes de ela subir na árvore onde se enforcaria em 1849. Que horror! É pesada a história da Bathsheba. Muitos afirmam ainda que a Bathsheba teve outros 3 filhos e que nenhum teria vivido mais do que 7 anos. Um adendo aqui é que algumas variantes dessa lenda dizem que ela, na verdade, afogou seu filho no poço do porão da casa e que foi no porão que ela se enforcou, não numa árvore. Gente, é o chamado. A Samara. Então, eles falam isso no Conjuring 1, eles mostram o exorcismo no porão. O fato é que existem muitas lendas ao redor do nome Bathsheba Sherman e poucos ou nenhum registro histórico que as confirmem. Não, é uma Mas história horrível. ela... Tô triste porque... Não tô... Ainda bem, então, que uma pessoa assim não viveu, né? Ai, doida. Mas ela seria a mulher do pescoço quebrado que visitava a filha mais velha, Andrea. Ela seria o espírito que se via como real dona da propriedade. Segundo André, o objetivo do espírito de Bathsheba seria possuir o corpo da mãe da família, Carolyn, e fazer com que ela matasse suas próprias filhas. Reza a lenda que Bathsheba também mantinha a fazenda com uma mão de ferro e deixava seus criados morrerem de fome enquanto trabalhavam de sol a sol. Nossa, tipo uma Madame Lalaurie. Sim. E acreditando que uma bruxa do século XIX estava tentando possuir sua matriarca, a família Perron entrou em contato com os Warren, que visitaram a casa diversas vezes investigando a atividade paranormal no local. E daí tem uma história de que a Carolyn, ela estava dormindo no sofá e que ela sentiu uma pontada na panturrilha, menina, uma pontada, assim, uma dor imensa na panturrilha. E daí ela falou, isso só pode ter sido porque depois eu fui descobrir que a Bathsheba, ela tinha empalado o menino, o cérebro do menino que morreu sob os cuidados dela. De repente ela fez isso comigo. Não pode ter sido cãibra? E a Lorraine, claro, não foi cãibra, não, você não precisa de potássio. Puxa esse dedão pra cima. E a Lorraine, nossa, menina, ela pode ter levado a agulha de costura pro além. Meu Deus. E ter usado isso pra te machucar. Ai, gente. Sabe, daí chega uma hora que você fala, amiga, não dá pra te defender. Tá tudo bem acreditar. Mas... É que é difícil, né? Porque eu acho que seria responsável da parte deles, como, tipo, pesquisadores paranormais sérios, não ficar alimentando a paranoia da pessoa sem ter certeza, né? Isso nunca aconteceu na vida da Lorraine, tá? Ela chegava, você falava assim pra ela, nossa, a Lorraine tá sentindo uma pontada no coração, e ela... Eu sinto também a pontada no seu coração. Eu vejo, Renata, o que vai acontecer com você. Eu vou chamar o Padre Pio. Vou falar do Padre Pio mais pra frente. Ah, tá. Padre Pio era o padre inspiração da Lorraine. Tudo ela falava desse Padre Pio. É isso que é bizarro, porque a gente já fez alguns casos de pessoas que relatam experiências que a gente não encontra uma explicação e não tem muito... Não. Lembra da Christine Holohan? Não. Era um approach aquela mulher irlandesa que desvendou um crime. Sim. Ela depois a gente pegou vários depoimentos de pessoas que tipo comentaram que ela sabia de umas coisas que não tinha como ela saber, assim. Claro. Mas é um approach completamente diferente. Sim. Tipo, ela não fica tocando terror, ela só chegou e falou, tem alguém aqui me falando pra você olhar debaixo do armário, dentro do pote, não sei o que você vai ter o número do advogado dela. Era umas coisas assim, não era tipo, você tá com uma dor nas costas? Né? Eu não sei. E uma coisa que, tipo, ela falava sem nenhum interesse na vida da pessoa. Sim, nada a ia mudar Lorraine, na vida ela dela. só alimentava, ela alimentava, e é aquilo, é uma coisa que médiums fazem demais. Quem é charlatão, quem é médium charlatão e vidente charlatão, faz muito. E tem, inclusive, vários mágicos e pessoas céticos que investigam esse tipo de coisa, que
Eles falam, você vai numa médium, e daí ela fala, nossa, eu tô sentindo a letra T. E daí você já fala pra ela, é porque o meu ex-namorado chamava Tony. E dela, isso, tô vendo o Tony na minha frente. Sabe, esse tipo de coisa? Porque você Cê- alimenta. E É. eu lembro que eu vi eu preciso achar esse documentário de novo e eu vou tentar compartilhar com os nossos apoiadores, pelo menos, mas era um mágico que ele deixava bem claro que no show dele, ele deixava bem claro que ele não era vidente e ele não tinha nenhum poder paranormal. E as pessoas entendiam isso e falavam, tudo bem, vamos começar o show. E daí, durante o show, ele fingia que ele era um médium. E ele começava a falar com as pessoas como se ele fosse um médium. E daí ele falava seu pai, não sei o quê, a pessoa que morreu, blá blá. E tinha gente que, apesar do disclaimer no início do show, saía chorando do show dele, achando que tinha falado com o pai. Ele é tipo mentalist. Isso. Ele mostrava a manipulação que charlatães fazem Você com já viu um você. vídeo? Eu não lembro que vídeo é esse, mas é uma entrevista que eles desmascaram a médium ao vivo, porque a repórter chega e fala, com a foto da criança desaparecida. Não, essa não. Ela chega, a repórter, a entrevistadora, a âncora, sei lá, eu vou procurar esse vídeo também. Ele viralizou, porque é muito engraçado. Ela fala, a gente tá investigando um caso, né? Várias pessoas procuraram a gente, um dos casos que a gente tá investigando é o desaparecimento dessa garotinha. O que você pode dizer sobre ela? Aí a mulher fez lá o mise-en-scène dela e ela comentou que a garotinha estava em algum lugar com água. Ela estava enterrada, tipo, ela estava sepultada em um lugar com água. E aí a âncora fala, então, essa sou eu criança. E ela fica assim, o quê? Hã? Quem é ela? Quem é ela? Ela fica, o quê? Você, o quê? Sim, essa foto é minha, essa é minha foto de escola. Eu não estou perto da água. Eu estou viva. Ai, meu É Deus. péssimo, não. E, gente, com isso a gente não tá querendo dizer que toda pessoa que tem um dom assim é uma charlatã, tá? Inclusive o caso da Christine Holohan, que eu até recomendo pra quem quiser ver. Todo mundo acredita realmente que todo mundo que se consultou com ela e fala que essa mulher tem um dom. Não. E ela não é uma celebridade, ela é uma senhorinha aposentada que mora no interior da Irlanda, que vive uma vida sem muito luxo, atendendo pessoas de vez em quando. Então, assim, existem pessoas que têm habilidades que a gente não consegue explicar, mas infelizmente, como em toda profissão, existem muitos charlatães também. Eu acho que nessa até mais do que qualquer outra. Mas tem pessoas que têm dons legítimos, só que infelizmente nesse meio, a maioria das pessoas que a gente vê na TV, nos meios de comunicação e tal, tem uma agenda, né? Eles decidiram então realizar uma sessão espírita, na qual a Carolyn foi possuída por Bathsheba e quase morreu como resultado. Apesar da sessão espírita ser apenas para adultos, a Andrea, que era a filha mais velha, se escondeu e conseguiu espiar o que estava acontecendo. Segundo ela, sua mãe começou a falar em línguas, sua cadeira levitou e ela foi arremessada para o outro lado da sala. Seu corpo então se contorceu formando uma bola e ela, possuída, gritava e batia a cabeça contra o chão. Que horror! Depois disso, o Roger, o pai da família, encerrou a investigação com os Warren. A família Perron morou na residência por quase uma década até que finalmente tiveram condições financeiras de se mudar em 1980. E qual que é o problema dessa história? O problema... Vamos começar pela Bathsheba Sherman. Ela de fato existiu. Ela não era apenas uma lenda. Mas não há registros conhecidos que confirmem qualquer uma das alegações contra ela. Não existe registro da morte de um de seus filhos ou de uma suposta investigação contra ela pela morte de um bebê. Seu obituário no Buryville Gazette, do dia 29 de maio de 1885, corrobora registros municipais de que a causa da morte dela, aos 73 anos, foi um súbito ataque de paralisia, o que provavelmente hoje a gente chamaria de derrame. Ela simplesmente teve um derrame. Isso pode ter fomentado alguma lenda de que ela teria virado pedra e, portanto, ela era bruxa, sabe? Esse tipo de coisa.
Seu funeral foi conduzido pelo reverendo A.H. Granger, um pastor batista, e ela está enterrada ao lado de seu marido Judson Sherman no cemitério Riverside, em Harrisville, onde sua lápide registra a data de sua morte como 25 de maio de 1885, não 1849 por suicídio, né? Como diz a lenda de que ela teria morrido por suicídio. Até porque naquela época, se ela tivesse tirado a própria vida, ela não poderia ser enterrada num cemitério cristão. Se ela fosse uma bruxa, ou se alguém do século XIX sequer desconfiasse que essa mulher era uma bruxa, ela jamais teria tido uma morte natural e sido enterrada em um cemitério cristão ao lado do marido dela. Sim. Mas, nossa, isso é muito sério, porque você tá difamando uma pessoa que já morreu e não pode se defender, Não, né? piora. Isso de reescrever a história é muito sério, você tá reescrevendo. Imagina, essa pessoa deve, eu não sei, né, mas ela deve ter descendentes, ela deve ter bisnetos, tataranetos, sei lá. É muito horrível fazer uma coisa dessa. Não. Se você quer ser um picareta, inventa um nome, que faz que nem a Annabelle, né? Vai inventar uma mentira dessa, né? Então, aparentemente, os livros aí da Andrea, né, que foram autopublicados, segundo ela, a pesquisa que a mãe dela fez na história da propriedade não foi tipo, vou a um centro histórico, vou falar com historiadores da área e tudo mais. Ela meio que foi ouvindo lenda em lenda e fofoca e consultando médiums e videntes para ver se aquela fofoca era confirmada. Então eram umas coisas nada a ver, assim, era um monte de gente falando um monte de abobrinha e ela, sim, é essa daí que tá me assombrando. Gente. Aí, às vezes, quem falou abobrinha era uma pessoa que a bisavó dela tinha uma rixa com essa mulher aí. Ou era só uma pessoa xarope que falou, doida, e é uma assombrada e começou a zoar com a cara dela. Nossa, gente. Que feio, né? Feio! As outras muitas mortes atribuídas à propriedade ou não ocorreram ali ou não tem nenhum registro oficial. Então é tipo... E assim, nos Estados Unidos, e eu vejo isso até aqui na Noruega, o pessoal é muito bom em registrar a história dos locais. Existe muito registro escrito. Então daria para você correr atrás desse tipo de coisa. Após escrever uma trilogia de livros autopublicados contando como sua mãe foi quase possuída pelo espírito de Bathsheba, Andrea Perron, confrontada com os fatos, disse que ela acredita que, na verdade, não era o espírito de Bathsheba, mas o espírito de uma mulher chamada Susan Arnold, que se enforcou na propriedade aos 93 anos. Mas todo mundo se enforca nessa casa? Não há registros, porém, dessa morte acontecendo quando a Andrea diz que aconteceu. Ela diz que aconteceu em 1797. Ela confundiu a pessoa que se enforcou, então. Não foi a Bathsheba. Não, foi a outra. Foi outra enforcada. Porque a Bathsheba não se enforcou. Ela teve um derrame e ela morreu de velhice. Derrame. E os registros... não há registros da morte de uma mulher de 93 anos se enforcando. Mas, aparentemente, há registros de uma Susan Arnold sendo encontrada enforcada no sótão da casa em 1866. E não na propriedade da família Perron. Era uma vizinha, ela estava numa outra propriedade. Tá. O Joe Nickell, o investigador do Committee for Skeptical Inquiry e colunista da Skeptical Inquirer, não é difícil falar essa palavra? Inquirer. Investigou cada alegação feita pela família e concluiu que há evidências de que os Perron eram uma família disfuncional. Eles não eram vítimas de demônios, cuja existência não é comprovada pela ciência, mas acreditavam em tais fenômenos devido à propaganda religiosa e paranormal, como é evidente em todos os livros de Andrea Perron. O menor ruído ou outro acontecimento estranho era tratado com a ilógica do que é conhecido como o argumento da ignorância. Não sabemos o que causou, então deve ter sido paranormal. Esse argumento da ignorância é uma coisa que muita gente fala, muito cético, muito cientista fala, que é tipo, você vê uma luz no céu.
Seu cérebro não gosta de não entender o que você não está entendendo. Ele não gosta de não entender o que é aquilo. Então você cria uma explicação para aquilo. Não sei o Sim. que é, logo é um ET. Então você cria uma explicação só porque o seu cérebro não gosta de não ter explicação para as coisas. Ed e Lorraine Warren estavam ansiosos para convencê-los de que demônios e um contrato para um livro estavam à espreita nas sombras. No último volume de sua trilogia, Andrea Perron conta como Lorraine Warren acabou propondo exatamente esse acordo à sua mãe Carolyn. Ou seja, a Lorraine foi lá e meteu um contrato: posso ter os direitos da sua história? Tá. Então aqui a gente já começa a ver um comportamento que se tornaria o padrão da carreira dos Warren, tá? Eles chegam na casa de uma família que claramente está passando por alguma coisa estranha. Normalmente essas famílias têm algum problema. Um problema familiar, já não é uma família que vive em harmonia. As pessoas têm problemas, as pessoas têm problema com alcoolismo, têm problemas com substâncias, têm problemas com doenças. E naquele estado mais vulnerável, eles meio que convencem as famílias de que aquilo é uma entidade demoníaca. Dificilmente eles falam que é um espírito benigno, que está feliz e que vai passar. É sempre algo maligno. É sempre algo que precisa ser exorcizado. E daí o Ed, ele diz que para você conseguir exorcizar, porque muitas dessas entidades não querem aparecer para padres e para investigadores, então para você conseguir exorcizar aquilo, você tem que usar uma provocação. Você tem que provocar os espíritos da casa e para tirar eles das sombras e para que o exorcismo seja feito. Só que o que acontece? E assim, a gente já conversou entre a gente já chegou ao consenso. Você já inclusive disse que se você fosse uma assombração, nunca que você ia aparecer para um padre. Não, claro que não. Exatamente, a gente concorda nisso. As ideias. Nisso eu estou de acordo com. Se isso for verdade, eu acho que faz sentido. Então, o problema é que imagina que você entra numa casa que já está tendo problemas, ou que o consenso ali da família é que talvez a casa seja mal assombrada. E daí você começa a gritar o nome de Jesus pela casa e provocar, entre aspas, os demônios. Sim. Mesmo que não haja nenhum demônio ali, a família vai ficar assustada e achar que existe um demônio. Então, isso vai criar uma histeria na família. Sim. Qualquer pessoa, em qualquer situação vulnerável, Eu, estando muito bem, eu já entraria em pânico se alguém começa a entrar na minha casa e gritar o nome de Jesus para acordar um espírito. Eu já ia ficar, mano, para com essas coisas, que ideias, velho. Eu acho que a tal da Bathsheba? Bathsheba. Eu acho que a Bathsheba, ela tava de boa, e aí ela viu que ela tava sendo difamada, e ela foi lá tirar satisfação. Pois Você tá falando que eu matei as crianças, minha filha? Ô, minha senhora. Se sou eu lá, na boa, vivi minha vida, criei meus filhos, segui meu caminho, fiz o que tinha que fazer no mundo, vem alguém inventar umas coisas dessa de mim, porque morou na casa que eu tava, você chegou depois, a casa era minha, eu ia ficar indignada também. Cada uma. Essa galera é fanfiqueira. Chegou a Bathsheba lá na sessão espírita igual Odete. Não temos lastro nem intimidade para uma agressão dessa monta. Aí. E não estaria errada. Então, e daí eles convencem a família de que, de fato, a família está precisando de um exorcismo ou de uma sessão espírita, o que faz a família entrar nessa paranoia ainda mais, e no meio de tudo isso, eles tentam ajudar a família, eles ajudam a família com o suposto exorcismo e já falam, e aí, você quer vender história assim, pra gente escrever um livro? E assim, só para ajudar outras pessoas, assina aqui, por favor. Só assim, ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pela sua situação. Eu negociaria um percentual, você tá expondo uma intimidade. Muitas famílias fizeram isso, mas muitas se fuderam também. Deve ser aquele tipo de coisa. Se você pedir, eu vou te dar. Se você não pedir, o problema é seu. Eu imagino, né? Não sei, gente. Tô supondo, tá? Esse não é um fato. É mais ou menos isso.
Livro ou não, eles continuariam usando essa experiência como tema de aulas e palestras pelo país, e conforme eles foram ganhando fama e notoriedade, essas palestras foram ficando cada vez mais caras. As últimas palestras que eles estavam dando já custava cerca de $1.000, filha, pelo seminário dos Warren. É dinheiro. Ai, você vai me desculpar, olha, a gente trabalha com isso, mas eu não pagaria isso pra ir, não. Eu Ó, meio que pagaria, eu acho. você pagaria? Não, $1.000 é demais. $1.000 cada uma, a gente faz uma viagem sobrenatural maravilhosa pela Europa. A É gente vai pro verdade. castelo do Drácula, a gente vai pro castelo da Escócia, É lá aquele verdade, castelo. é verdade. Principalmente porque Imagina. o Ed, ele mostra as fotos dele, o suco mesmo, o melhor que ele tem lá, ele não mostra. Eu acho que Mas a enfim, chance da gente pagar uma grana dessa e voltar extremamente decepcionada ia ser gigantesca. nossa, sim. E aí a gente ia ficar pensando que a gente tinha que ter gastado esse dinheiro pra viver aventuras. Sim, vamos viver aventuras. Exatamente. Não, não vale não, pelo amor de Deus. Depois que a família se mudou, um outro casal, Norma e Jerry, ou Gary Sutcliffe, comprou a casa. Algumas fontes dizem que eles também tiveram experiências paranormais, mas a realidade é que a Norma não acredita em atividade demoníaca e o casal teve uma vida extremamente tranquila na propriedade durante muito tempo. Até que o primeiro filme Invocação do Mal foi lançado em 2013 e milhares de curiosos e investigadores paranormais resolveram aparecer no quintal desse casal, que não tinha nada a ver com a história da Bathsheba e da família Perron, e infernizar a vida deles. O casal chegou a fazer uma campanha para desmentir tudo que a Andrea Perron e o filme retratavam. Mas em 2019 eles não aguentaram e venderam a casa por menos de $1 milhão. Putz. Os novos donos foram mais inteligentes. É. Eles reportaram todo tipo de atividade paranormal. Eles foram na mídia falando, isso daqui é um inferno. Fizeram todo aquele auê e a casa ficou tão hypada que em 2022 ela virou um business extremamente lucrativo. A propriedade foi vendida por cerca de $1,5 milhão. $1 milhão de profit esses caras tiveram, porque eles passaram 3 anos mentindo que a casa era completamente mal assombrada e que era um absurdo morar lá. Eu entendo o que eles fizeram, eu acho incrível eles terem feito isso, mas o casal que só quis ir embora, eu também entendo. Porque eu acho que às vezes não vale sua paz. Dependendo Mano, da que fase da inferno, vida que velho. você tá. Tipo, você posso fazer um negócio, cobrar entrada, fazer não sei o quê. Mas você quer esse trampo? Mano, é muito infernal. É muito Imagina, infernal. você tá tentando dormir, você ouve uns barulhos, você não sabe se é assaltante ou se é os Se a caçadores de Bathsheba, se é os caçadores de fantasma. se é alguém querendo roubar alguma coisa do seu quintal de memorabilia, sabe? Pra vender no Pois é. eBay. Então, Eu fico pensando se vale o seu sossego. Tipo, às não vezes, dependendo. vale. Eu entendo. Se você tá numa situação, tipo, nossa, não quero, tô precisando de dinheiro. Agora, se não, se você já quer só ficar de boa, Ah, imagina. Não sei. pois é. Ultimamente eu priorizo muito a minha paz. Ai, nossa, pelo amor de Deus. A nova dona, Jaqueline Nunes, se diz fascinada pelo paranormal. Ela afirma que a energia da casa é muito pesada e que não há como morar nela o ano inteiro. Mas a casa é aberta para tours e investigações paranormais. Será que a casa é tão assombrada, é tão pesada que não dá pra ficar nela o ano inteiro? Ou que ela não tem saco pra lidar com a galera o ano inteiro, então a parte do tempo ela só Assim, é um vaza? ponto turístico É, agora. É um ponto turístico em Rhode Island. É uma tá. coisa tipo. A lápide do túmulo da Bathsheba foi destruída diversas vezes depois que o filme foi lançado. Aí, tá vendo? É muito, né? Não É tem muito, paz. coita. Nossa. Nessas horas eu quero muito acreditar nessas coisas pra acreditar que ela tá lá enchendo o saco na casa. Eu espero que ela esteja apavorando todo mundo que foi lá destruir a lápide dela. Coitada. Bem, e daí a gente precisa falar sobre o terror em Amityville, porque é o caso, talvez o caso mais conhecido dos Warren e o caso mais conhecido de assombração e possessão demoníaca e o caso mais conhecido da história de conhecimentos. É Nossa, impressionante o verdade. quanto Amityville aparece. Eu acho que tem uns 30
livros e filmes do Amityville, gente. Tem um filme com o Ryan Reynolds. Nossa, que bad. Essa é a verdadeira assombração. Ele faz o pai possuído. Então ele é a verdadeira assombração. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou seus pais e 4 irmãos enquanto eles dormiam. A história é bastante curiosa, já que as 6 vítimas estavam de bruços e não houve nenhum sinal de luta ou autodefesa. O Ronald teria afirmado que suas vítimas foram sedadas antes dos assassinatos, mas as autópsias não revelaram sinais de sedativos ou qualquer outra droga em nenhum dos membros da família. O rifle utilizado também não tinha silenciador. Então, como raios ele conseguiu matar 6 pessoas sem que nenhuma delas acordasse, lutasse ou fugisse, é um grande mistério. O Ronald deu pelo menos 7 ou 8 versões dessa história. Primeiro ele falou que a mãe dele estava envolvida, depois que foi a irmã dele, que ele tentou salvar os irmãos e que não sei o quê. Ele mudou tanto de história antes e depois do julgamento que ele simplesmente perdeu toda e qualquer credibilidade. Então... E parece que ele tinha um histórico meio tenso, né? Ele tinha problema com abuso de substância. Ou você vai falar isso depois? Vou falar. Não, tá tudo então, bem, pode falar. Então corta. Não, deixa. Eu não quero estragar o... No julgamento, a defesa tentou alegar insanidade, afirmando que o Ronald não tinha nenhuma memória do ocorrido, que ele deu a esquecida. Ele deu, nossa, gente, o que aconteceu comigo? Um psiquiatra testemunhando pela promotoria, porém, alegou que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e que, apesar de ser usuário de heroína e LSD, o problema real era seu transtorno de personalidade antissocial. E o Ronald tinha muito problema com o pai. Então, especula-se que ele tenha feito isso para conseguir o seguro de vida do pai, porque ele devia estar com algum problema financeiro por causa do uso de substâncias. Já está devendo dinheiro. Isso porque logo na interrogação da polícia, ele perguntou se eles podiam ajudar ele a coletar o seguro de vida. Tipo, foi uma coisa assim, mano... Que deselegante. No interrogatório, né? Eu falei interrogação, no interrogatório. Ronald DeFeo Jr. foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. Todas as apelações ou solicitações de liberdade condicional foram negadas e ele permaneceu na prisão até sua morte em 2021. Em 1975, um ano, na verdade 13 meses depois que Ronald fez o que ele fez, George e Kathleen Lutz se mudaram para a famosa casa em Amityville. 28 dias depois da mudança, eles deixaram tudo para trás, alegando que a casa era mal assombrada. Então, tipo, eles tinham 3 filhos. Era, acho que 2 filhos dela e um dele. Mas eles moravam nessa casa e 28 dias depois, eles cataram as trouxas e deixaram o resto pra lá. Eles cataram, assim, só algumas roupas e foram embora da residência, dizendo que a casa era mal assombrada. Olha, é uma reação apropriada, dependendo do que você vê na casa, eu entendo perfeitamente. Você só queria ir embora pra Argentina e mudar seu nome pra Juanita. Era o que eu faria. Sim. Eles deixaram, inclusive, até comida na geladeira, comida no freezer. Foi uma coisa tensa. Então você fala, gente, aconteceu alguma coisa muito, tá? Sim. Ed e Lorraine Warren foram chamados e esse talvez seja o caso mais famoso que eles já investigaram, como eu falei. Nessa ocasião, a Lorraine teria dito ao escritor Marvin Scott: "Oh, Marvin, esse é o mais próximo do inferno do qual eu quero chegar." Ela falou que a casa era absolutamente... Era tipo, o Ed fala que em termos de assombração, de possessão demoníaca, a casa era 10 de 10. Numa escala de 1 a 10, a casa era 10. Hein? Pois é, eles falaram que foi terrível. E os Warren concluíram que por conta do histórico violento da casa, uma entidade maligna começou a habitar a casa e começou a assombrar os Lutz. E foi nessa investigação que os Warren tiraram aquela famosa foto do menino na escada, que você já viu, não viu? Essa foto? Então, já. Essa foto foi meio que desmentida, né? As pessoas falam que foi alguém do time deles.
Eu não sei realmente o que é. Eu acho que essa foto parece um menino, não um adulto. Mas as pessoas falam que essa foto não é real. Eu não sei muito no que acreditar, eu meio que não ligo. O que me interessa mais é a foto que eu vou te mandar. A Lorraine, quando ela foi até a casa, ela tinha alguma coisa do Padre Pio. Ela estava pelo menos falando muito sabe? Ela estava estudando muito o Padre Pio. A biografia dele, os ensinamentos dele. Uhum. Então ela estava muito conectada com essa pessoa, essa figura do Padre Pio. E eu te mandei a Que é a foto que você me foto, mandou. isso, a foto do Padre Pio. E daí ela tá dando uma entrevista pro quem seria, né, viraria o genro dela, Tony Spera, para um programa que eles têm na Nesper, um programa de TV que eles filmavam para Nesper. E daí ela tá sentada e ela fala: Tony, quando eu entrei naquela casa, Tony, eu podia sentir o mal naquela casa, a força maligna naquela casa. E daí eu entrei, Tony, no quarto do Ron DeFeo. E se você olhar na parede, ela mostra essa foto aqui, ó. Se você olhar na parede, no chifre do Alce, quem tá olhando pra ela? Você consegue ver? Ah, eu tô vendo, sim. Ela tá vendo o Padre Pio? Ela tá vendo o Padre Pio no chifre do Alce. O Padre Pio estaria olhando pra ela. E daí, não satisfeita com nessa ginástica olímpica que ela fez, essa Nossa, ginástica gente, ela mental. forçou a amizade aí, Não, hein? ela forçou muito mais. Se você der um zoom no chifre, mais assim, na frente, ela fala que aquele é o Ron DeFeo. É que a foto que eu te mandei é muito ruim. Eu vou te mandar o vídeo depois pra você ver. Depois me manda. Ela fala que a pontinha do Mas aí o chifre. Ron tá em cima do Padre Pio? Não, o Ron é a pontinha do chifre. Tá, mas ele tá Tá, em cima do ele tá com o padre. Padre Pio, assombrando ela. Não faz nem sentido em termos de Não lore, né? faz sentido nenhum. Daí é nessa hora que você fala, amiga, eu tava com você, eu e você, ó, a gente tava aqui, tá? Eu, você, a entidade maligna, tô aqui tentando acreditar em tudo que você tá falando, amiga. Gosto muito de você, mas assim, não dá pra não dá pra te Não defender dá pra te depois dessa. defender, não dá. Ah. E qual que é o problema, né, da casa em Amityville? O problema maior é que o advogado do Ronald DeFeo, William Weber, admitiu que ele, o escritor Jay Anson, que escreveu o livro The Amityville Horror, e o casal Lutz fabricaram a história toda depois de algumas garrafas de vinho. Como assim? Basicamente, o William Weber queria um novo julgamento para o Ronald DeFeo. Ele queria alegar que o Ronald estava possuído, que ele entrou num transe e que todas essas histórias bizarras dele não lembrar o que tinha acontecido e depois ele dar, 6 versões diferentes do acontecido, era porque ele estava possuído. Ele chegou a apresentar um escritor para o Ronald, o Hans Holzer, que escreveu o livro Murder in Amityville, para tentar, né, ali, para que eles trabalhassem junto e para que eles tentassem criar a história do ponto de vista do Ronald. O livro nunca foi para frente nesse formato, mas o Holzer escreveu mais 2 livros sobre o caso. De qualquer forma, o William Weber estava brincando com essa ideia, nessa tese de escrever um livro sobre o terror em Amityville. E o George, que é o George Lutz, que tinha se mudado para casa e deixado a casa 28 dias depois. Que é o pai possuído que o Ryan Reynolds interpreta no filme dele. O pai possuído. Ele teria procurado o William e eles, juntos com o Jay, teriam fabricado essa história toda. Mas por que eles ganham com isso? E a gente sabe disso porque mais tarde, depois que o livro do Jay, né, Horror in Amityville, foi lançado, o William Weber processou o casal Lutz porque eles entraram em conflito sobre como o dinheiro do livro tinha que ser dividido. Então, as relações deles amargaram um pouco
azedaram, e daí durante o julgamento você sabe como é que é julgamento, né? Você começa, sei lá, falando que você tomou um golpe, e daí de repente eles estão falando da vida da sua mãe, quando ela tinha 10 anos, tudo vem à tona. Sim. E daí eles tiveram que admitir que uma boa parte do que eles tinham dito, pelo menos, era completamente fabricada. Nossa, eu tô decepcionadíssima. Totalmente fabricada. Essa história é completamente fabricada. Pra mim, sempre tinha pegado muito o fato de os corpos não terem nenhum sonífero e deles terem morrido de bruços. Pois é, isso é algo extremamente confuso e... Hoje eu fico pensando, porque hoje também, né, anos depois de fazer muito roteiro, de fazer muita pesquisa de caso assim, eu sei que o toxicológico, ele identifica uma série de substâncias conhecidas, né? De repente foi usada alguma coisa que não foi identificada no exame porque não se procurou por ela, né? Hoje Sim. o toxicológico é muito mais completo do que em outras décadas, porque o ser humano tá ficando muito mais criativo em assassinar o outro, né? Mas mesmo assim você tem que desconfiar e ir lá e pegar, entendeu? E pesquisar para aquele... Você tem que Exatamente. analisar para aquele tipo específico de substância. Não é um exame que Sim. você coloca numa máquina e vem todas as substâncias possíveis e imagináveis. Exatamente. Você tem que ir procurar a substância. Então Sim. não é sempre que é detectável, realmente, principalmente na década de 70. Sim, inclusive naquele caso que você fez da Kirsten Rawson, do assassinato de Sim. beleza americana, ela acha que ela vai escapar de uma acusação de assassinato porque ela trabalhava no laboratório que fazia esse tipo de exame e ela injetou eu não lembro se ele era noivo, se ele era marido, O marido. acho que marido. O marido com uma substância que ela sabia que não seria testada Sim. no toxicológico, então não ia aparecer o envenenamento. Pois é. Então, assim, existe esse histórico, né? É uma possibilidade, né, que justificaria. Fato. Mas a gente não sabe, né? Eu tô só especulando, pensando que às vezes não era nada sobrenatural, era uma explicação muito mais lógica, né? Sim, eu também acho. Porque ele falou que ele sedou a família. É que depois ele mudou tanto de história que a gente não sabe mais o que ele tá falando, né? É que ele não é uma testemunha confiável. Ele Não. fala que ele sedou a família e o toxicológico não aponta a sedação. Eles vão falar que é mais fácil ele estar mentindo. Eles vão pensar, talvez a gente não tenha testado para alguma outra coisa. Não. Além de claramente ter admitido que tudo não passava de uma hoax, né, de uma mentira, muito do que foi descrito, do que o casal Lutz descreveu para o Jay Anson, pode ser facilmente verificado e desmentido. Então, basicamente, o Jay Anson, que escreveu o livro, ele fala assim, gente, eu não sei se é verdade ou não, o casal Lutz me contou a história deles e eu fui lá e escrevi. Basicamente, o que é, tipo, se você é um escritor, isso é um péssimo trabalho, né? Você foi um datilógrafo, não não um escritor investigativo, ele não investigou nada. Ele basicamente lavou as mãos dele. Mas muito do que foi descrito para ele e que foi descrito no livro pode ser facilmente desmentido. Por exemplo, no livro, eles empurram aquela narrativa de que o local onde a casa foi construída era solo indígena, uma espécie de sanatório indígena onde eles abandonavam seus doentes e loucos para morrer. Mas não existe nenhum registro disso e a população indígena local que mantém a história conservada já pôde apontar diversos outros pontos que seriam cemitérios indígenas, mas o local da casa, né, o local onde fica a casa, não é um deles. Você fala, não, a gente sabe desse, mas o local da casa a gente nunca ouviu falar que isso era um sanatório indígena. Ai, fanfiqueiros. De acordo com o livro do Jay, o George teria pedido que o padre Ralph Pecoraro abençoasse a casa antes da mudança, porque ele sabia do passado violento da casa. E o tal do padre Ralph fez isso. Eles disseram que o padre Ralph ligou na véspera de Natal e disse que ele teria ouvido uma voz lhe dizendo para sair dali durante a bênção e que a família deveria ficar longe do quarto do segundo andar, onde os pais da família DeFeo dormiam. Porém, contudo, entretanto,
O padre Ralph admitiu que o único contato que ele teve com o casal Lutz foi em um telefonema. E a gente não sabe até hoje se ele sequer pisou naquela residência. De acordo com a Diocese de Rockville, a assombração de Amityville é uma história falsa e todos os registros da igreja em relação a isso são falsos. Não há registros oficiais da igreja. Tem, inclusive, uma teoria de conspiração de que a Igreja Católica encoberta tudo isso, de que padres foram enviados para fazer exorcismos e que eles sabem que a casa é amaldiçoada, mas eles encobrem isso. O que a Igreja Católica ganharia com isso, eu não sei, gente. Eles estavam... isso que eu ia perguntar. Pra quê? Fora que eles já têm problema demais transferindo padre de cidade para cidade. Entendedores, eles entenderão. Outras coisas eram ainda mais fáceis de desmentir. Segundo George Lutz, ele teria encontrado pegadas de cascos na neve. Ele falou que um dia ele foi no quintal e na neve ele viu pegadas, tipo pegada de bode, sabe? De casco. Era o capeta da Vilarinho, foi aí que ele chegou. Então, o problema é que no dia que ele falou que ele disse ter visto essas pegadas, não havia nevado. E nos dias anteriores ou seguintes não teve neve. Então, onde que ele viu essas pegadas na neve? O George também afirmou que a família tinha ligado várias vezes para a polícia durante os 28 dias que a família morou na casa. Mas não há nenhum registro de ligações para a polícia nesse período. O próprio Ronald DeFeo, que a gente sabe que não é a pessoa mais confiável da face da Terra, mas ele afirmou que a história toda já estava sendo fabricada desde o seu julgamento, como parte de sua defesa, e que até onde ele sabia, tudo era uma farsa. Ou seja, até ele falou, gente, eu nunca fui possuído por ninguém, me deixa em paz. Eu não sou possuído. Eu não sou possuído, eu sou doente. É isso. Meu único problema é ter vários CIDs. Possessão demoníaca não é um dos meus problemas. E por que o George teria feito isso, né? Por que eles teriam deixado, então, a casa depois de apenas 28 dias, se tudo não se passou de uma hoax, né? Uma mentira. E a gente não sabe, a gente só pode especular. O George continuou afirmando que tudo que ele relatou era verdadeiro e que ninguém que pisou na casa em Amityville pôde dizer que aquilo era uma hoax. Ou seja, todo mundo que pisou lá, até o pessoal que foi ajudar ele com a mudança e tal, diz que aquela casa era endemoniada. Mas assim, a gente especula que eles estavam passando por problemas financeiros. Ou que eles simplesmente se mudaram para aquela casa. E você sabe que mudança custa pra caralho. Sim. Porque você tudo, quando você muda, do nada você precisa de tudo. Para sua casa, daí você tem que comprar um monte de coisa para sua casa que você não sabe como que você morava na outra casa e você tinha tudo. Agora na casa nova você não tem nada. Como é que pode isso? Ninguém entende. Mas você sempre gasta até os tubos, né, quando você muda. E daí o que aconteceu? De repente eles, depois de 28 dias, falaram, gente, enfiamos o pé na jaca. Que foi que eu fiz, né? Ai. E daí bateu um arrependimento, e daí você não pode simplesmente parar de pagar, né? Então você tem que inventar uma mentira aí, uma história. De repente, tem muita gente que fala que de repente, especula, né? De repente ele já sabia que ele estava com problemas financeiros e que ele se mudou para a casa de Amityville justamente para fazer essa história toda. Entendeu? Para conseguir lançar um livro ou ganhar a atenção da mídia, alguma coisa assim, para ver se ele conseguia sair do poço financeiro que ele teria se enfiado. Olha o golpista golpeando. Pois é. Vale dizer que eles se mudaram para casa em 1975. Em 1973, o filme Exorcista tinha sido lançado e tinha sido um sucesso absoluto. Inclusive, tá, muito dos fenômenos que eles retratavam podiam ser ligados ao filme Exorcista. Por exemplo, eles falavam que tinha manchas na parede que viravam uma gosma verde. E, tipo, no Exorcista, o que ela vomita? Uma gosma verde, sabe? Eram umas coisas que eles meio que
brincaram com o consciente ali que já tinha sido colocado, o pensamento, né, a imagem que já tinha sido colocado no consciente nacional. A casa, eles venderam por $50 mil. Eles tinham pagado $80 mil nessa casa. Eles venderam $50 mil por $50 mil porque eles queriam se desfazer rápido dessa casa para se livrar de tudo. Porque assim, num primeiro momento, não foi fácil se livrar dessa casa. Porque depois que o livro saiu, todos os curiosos do mundo começaram a ir para aquela casa. Claro. Então eles ficaram um tempo com a casa, mas depois eles acabaram vendendo a casa por um valor menor do que eles pagaram. Isso também pode indicar que ele estava com problema financeiro, que ele não queria esperar, ele precisava do dinheiro rápido. Depois que os Lutz se mudaram da casa, nenhum outro morador reportou problemas paranormais. Todos os outros moradores reportaram curiosos, investigadores paranormais, gente filha da puta, indo incomodar em qualquer hora do dia e da noite. Que inferno. Então, assim, infernal. Tem até um casal que eles se mudam e eles se mudam para casa quando a hype, sabe, já tinha acabado, já tava anos 80 e tal. E daí não demora muito e passa o filme da porra do MTV na TV. E daí todos os curiosos começam a chegar na casa. O casal que morou lá depois, que mais recentemente, eles mudaram completamente a casa. As janelas que eram tão clássicas, né, que eram os supostos olhos demoníacos da casa, foram retiradas, eles encheram a piscina, eles tiraram a casa de barco da casa, eles mudaram a casa completamente, chegaram a mudar o endereço da casa, o número da casa, para ver se os curiosos se perdiam. Eram despistados, mas infelizmente até hoje a casa continua atraindo diversas pessoas. Verdade ou não, o casal Lutz lucrou cerca de $300 mil apenas com o livro. Nossa. E o Ed e a Lorraine aprenderam uma lição importante. Se você quiser um livro, você tem que assegurar os direitos da história logo de cara. Por quê? Porque eles enrolaram, eles comeram bola e o livro foi lançado sem eles. Tá. E isso, eles aprenderam ali e eles usaram isso com a família Smurl, a família que eu fiz o caso pro YouTube, que é a família que é tema do último Invocação do Mal, né? O último ritual. A família Smurl, como vocês talvez lembrem, eles estavam tendo todo tipo de atividade demoníaca e eles foram a público falar com a mídia sobre isso porque eles aparentemente não aguentavam mais. Hoje em dia a gente sabe que provavelmente quem incentivou a família a vir a público com a história foram os Warren, para atrair a atenção da mídia mesmo. E daí eles fizeram todo aquele circo, fizeram a coletiva de imprensa na sacada da casa, ficou icônica, eles exploraram essa família até não poder mais, só que havia muitas inconsistências com as histórias da família. Aliás, quem falou de assédio sexual do espírito, né, pelo Succubus, foi o Ed. Não foi nem a família que veio à tona com essa história. O Ed veio à tona com essa história. E tinha muitas inconsistências e a sociedade de céticos do local, eles queriam realmente fazer várias entrevistas com a família, eles queriam levar psiquiatras até a família para tentar ter uma conversa e ver o que estava acontecendo na casa, e a família não deixava. Os céticos, os psiquiatras, eles nunca deixavam. Por quê? Porque eles já estavam sob, entre aspas, a guarda dos Warren. Então, o que a família falava é que eles não iam deixar ninguém que não acreditava neles, ninguém que achava que eles eram loucos, entrar na casa e escrever besteira sobre eles. Só que quem é que está falando isso para eles? A quem é interessante que nenhum cético entre na casa e desfaça
né, ou explique esses fenômenos que eles estão tendo dentro da casa? Os Warren. E os Warren, de fato, garantiram os direitos, né, da história da família Smurl, publicaram um livro, e a família disse que morou naquela casa por uma década porque eles não tinham dinheiro para se mudar. Só que já tinha rumores de que eles estavam conversando com um estúdio de cinema para fazer um filme sobre o acontecido. Tá. E daí, depois que eles fizeram isso e que eles estavam nessas negociações e coassinaram o livro dos Warren, escreveram o livro junto com os Warren, logo depois, a família teve dinheiro para se mudar. Daí, toda a atividade paranormal simplesmente acabou depois de um último exorcismo. Eles tiveram condições de se mudar. A família que entrou nunca teve nenhum problema paranormal, entendeu? E foi feito filme, foi feito livro e todo mundo ficou bem. Apesar de a filha mais velha falar, né, como eu falei no meu episódio, ela garante que eles nunca receberam nenhum dinheiro, nenhuma forma de pagamento com a história deles. Às vezes ela nem sabe que ela era criança, não é? Exatamente, às vezes ela nem sabe. Tipo, é o tipo de coisa que se eu tô envolvida numa treta dessa, eu teria meio que vergonha de falar pros meus filhos. Até para que eles não sejam tirados de louco, né? Melhor que eles acreditem. A próxima história é a tão conhecida história do O Diabo Me Fez Fazer, a história de Arne Johnson, que a dona Renata Schmidt já fez um vídeo sobre aqui para o nosso canal. Sim, foi no Velho Testamento. Foi no Velho Testamento, então eu vou dar um resumo para quem não quiser ir lá ouvir. A gente entende perfeitamente, a gente não julga, a gente respeita. A gente não gosta, mas a gente não julga também. Arne Johnson ficou mundialmente conhecido por conta de seu julgamento, cuja defesa era O Diabo Me Fez Fazer. Sim. O Arne era noivo de Debbie Gretzel. No início da década de 80, o irmão mais novo da Debbie, David Gretzel, começou a sofrer com o que os Warren descrevem como opressão. A atividade paranormal começou com um homem velho que apareceu de repente para o David. Segundo ele, seus olhos eram pretos feito carvão. As visões do velho incluíam um homem aparecendo como uma besta demoníaca que murmurava latim e ameaçava roubar sua alma. A família conseguia ouvir barulhos vindos do sótão e até chegaram a notar uma outra coisa acontecendo, mas só o David via e sentia a entidade. Aos poucos, a atividade foi escalando. O David começou a apresentar um comportamento estranho e teve arranhões e hematomas inexplicáveis. A Judy, mãe da família, resolveu contactar os Warren. Eles foram até a casa da família diversas vezes e a Lorraine testemunhou ver uma névoa negra se materializar ao lado de David, uma indicação de uma presença malévola. Eles estão sempre vendo essa névoa negra, né? A névoa... E assim, o David tinha todos os sinais, tá? Ele gritava, ele esperneava, ele suava frio, ele se debatia, ele falava com uma voz grossa, falava umas palavras que ninguém entendia, falava umas palavras de baixo calão. Chamava a mãe dele de douchebag. Ele foi submetido a 3 pequenos exorcismos com a ajuda dos Warren, que eles normalmente faziam meio que essa conexão igreja católica, família amaldiçoada, né? Eles que interviam pela família, eles falavam, gente, vocês podem vir aqui fazer um exorcismo com essa família? Entendi. Porque a igreja sempre tentava se distanciar, e daí, como os Warren conheciam padres que faziam exorcismos, que acreditavam nesse tipo de coisa, eram eles que sempre intercediam pela família. Durante um dos exorcismos, o David quase morreu. E vendo aquela situação, o desespero da família e o cansaço de todo mundo envolvido, Arne Johnson, que estava presente como apoio, teria gritado: "Deixa esse menino em paz! Estou aqui! Me pegue!" Você é doido? Ele deu uma de mãe latina, sabe? "Leva eu!" Mãe latina em funeral.
Os Warren ficaram absolutamente incrédulos e a Lorraine teria olhado para o Arne e dito: "Meu Deus do céu, o que foi que você fez?" Em outubro de 1980, os Warren contactaram a polícia de Brookfield para avisá-los de que a situação na casa poderia se tornar perigosa e de que um crime com arma ou faca poderia acontecer. Segundo a Lorraine, ela estava vendo uma faca ou arma sendo usada para cometer um crime. Que nem ela falou Ela que era sentiu o vidente. padre da Annabelle lá. O padre da Annabelle? Lembra que ela falou da parte 1 pro padre tomar Que ela cuidado? falou que... exato. Annabelle não, a Lorraine sensitiva. O David se recuperou completamente e voltou a ter uma vida normal. O Arne, porém, nem tanto. Ele e a Debbie tinham se mudado da casa dos pais dela para um apartamento próximo ao local de trabalho dela. Nessa época, ela trabalhava como tosadora para um homem chamado Alan Bono, que também era amigo do casal. Logo depois que eles se mudaram, o Arne começou a exibir um comportamento estranho que era muito semelhante ao do David. De acordo com a Debbie, o Arne entrava em um estado de transe no qual ele rosnava e tinha alucinações, mas depois não se lembrava de nada. Alguns meses depois de ter convidado o suposto demônio a possuí-lo, Arne Johnson esfaqueou o amigo Alan Bono 4 vezes durante uma reunião em seu apartamento. Basicamente, eles estavam relaxando e tomando umas cervejas, bebendo junto, ouvindo música, e ele meio que do nada resolveu esfaquear o Alan Bono. Do nada, assim. Ele disse que ele entrou meio que num transe e ele fugiu, ele esfaqueou e fugiu, saiu pro meio do mato. E sem lembrar de mais nada, sem lembrar do que tinha acontecido, sem saber o que ele estava fazendo no meio do mato, foi ele que contactou a polícia pedindo ajuda depois. Com isso, uma defesa de inocente por motivo de possessão demoníaca começou a se formar. Imediatamente o juiz olhou para aquela defesa e falou: "Nah, I don't think so." Porque o Ed, ele tinha ido em todas as emissoras e jornais, ele falando: "Estou trabalhando com os advogados porque esse homem foi possuído pelo demônio, eu tenho provas concretas, testemunhas oculares e blá blá blá, e zaz. E daí o juiz olhou: "Nah." Então ele ficou assim, esse negócio de "ai, nossa, fomos montar uma defesa", durou muito pouco. E daí depois eles tentaram, né, fazer uma defesa melhor, de autodefesa, de insanidade, de não sei o quê, mas assim, o diabo nunca foi a julgamento, né? Provando que o diabo ajuda a roubar, mas não ajuda a carregar. Filho. O Arne foi condenado e ficou preso por 5 anos até ser liberado por bom comportamento. Vale dizer que ele nunca havia cometido um crime antes e ele nunca mais foi julgado por nenhum outro crime. Ele e a Deb se casaram enquanto ele ainda estava na cadeia e permaneceram casados até a morte dela em 2021. Eles alegaram até o final da vida dela, né, e ele alega até hoje, que ele foi de fato possuído pelo demônio. O problema é que não há como provar que o demônio possa possuir pessoas e usá-las para cometer crimes, né? Então a gente já sabe disso. Bom para o juiz que viu essa defesa e falou: "I don't think so." Depois do julgamento, os irmãos meio que se dispersaram e eles não mantiveram contato, especialmente depois da morte dos pais. No documentário The Devil on Trial da Netflix, o Carl Glatzel, o irmão mais velho do David, afirma que tudo isso é mentira. Oxi. Ele diz que o irmão dele, David, começou a se comportar mal, o que deixou a mãe dele louca, porque ela gostava de que tudo fosse do jeito dela. Ela era uma control freak, ela era super controladora. Quando ela contactou os Warren, o Ed sentou com a família e, na frente do David, começou a explicar tintim por tintim como uma possível possessão aconteceria.
Então, ele, na frente do David, começa a falar... Ele sugestionou o menino. Ele começa a falar, não, porque se você estiver possuído pelo demônio, se essa entidade te possuir, você vai começar a rosnar, falar grosso, xingar, usar palavras de baixo calão. E esse era apenas o primeiro episódio do Patramada Criminal que ele gravaria. Mas o Crow fala que não passou muito tempo, tipo, dias depois, batata. O David começou a fazer exatamente o que o tal demônio faria, segundo Ed Warren. Uma observação interessante é que o pai da família Glatzel não acreditava em possessão demoníaca e ficava extremamente irritado com o comportamento do filho e com a ilusão da esposa que foi procurar os investigadores paranormais para resolver esse problema. O Crow conta que um belo dia, enquanto David estava lá gritando, rosnando, xingando todo mundo, o pai dele ficou puto. Pegou o David, deu uns tapas nele e falou, você para, cala essa boca e fique quieto. E, estranhamente, o diabo obedeceu. O que você sabe que você é um bom pai quando o diabo te obedece. Sim. Você pode contar essa história para sempre. Nossa. O tapa do pai é tão ardido que o diabo... Porra. Pai que é pai espanta até o diabo. Não batam nos seus filhos. Não batam nos seus filhos. Mas se eles estiverem rosnando e falando um monte de asneira e gritando com você, talvez dê uns cutucão nele e fala pra ele ficar quieto. Porque ninguém gosta dos seus filhos endemoniados. Militei contra o filho dos outros já. O Crow ainda solta uma última bomba na história da família. Ele diz que após a morte de sua mãe, ele e sua esposa foram limpar a casa da família. E a mãe dele tinha transtorno obsessivo-compulsivo e anotava absolutamente tudo o que ela fazia. E lendo os muitos diários e anotações da mãe, eles descobriram que ela frequentemente dava Sominex para as crianças e possivelmente para o seu marido. Sominex é um sonífero, é um remédio para dormir. Que horror! Por quê? Provavelmente para controlar as crianças, porque essa casa era cheia de criança e ela... Mas e o marido? Porque o marido, sei lá, não concordava com ela nas coisas. Você vai doar para as crianças, doa para o marido também. Isso não é crime? É óbvio que é crime. O demônio da casa era essa mãe. Então, ele falou que eles nunca entenderam por que ela colocava a comida na mesa, todo mundo se servia e ela já tinha servido o prato dela na cozinha. Eles nunca entenderam. Quando eles perguntavam, você quer comer mais? Ela, não, obrigada. Ela nunca comia da comida deles. Gente, what a bitch. Isso segundo o filho mais velho, tá, gente? Vale lembrar que o David e o Warren Johnson e a Debbie sempre continuaram afirmando que eles estavam todo mundo possuído mesmo. Mas os efeitos colaterais do uso prolongado do medicamento incluem mudanças de humor, aumento de peso e alucinações. O Crow também disse que o assassinato do Alan Bono não teve absolutamente nada a ver com o diabo. O Warren era extremamente possessivo com a Debbie e havia rumores de que eles estavam tendo um affair. Aparentemente eles já tinham meio que tido um affair antigamente e o Warren tinha ciúmes. Mas eu acredito que ele meio que entrou num transe. Não necessariamente pelo demônio. Ele começou a beber. Ele tava bebendo muito no dia. Ele tava bebendo. E não era uma coisa muito natural dele. Tipo, ele... Então, os Warren meteram um contrato na cara da Judy, que vendeu os direitos da história para eles. A história virou livro escrito mais uma vez pelos Warren em colaboração com Jared Brittle, que ao questionar algumas partes da história teria ouvido o Ed dizer: faz ficar assustador, as pessoas gostam do que é assustador. Pelo livro, os Warren receberam mais de $80 mil, enquanto a família Glatzel recebeu apenas $4.500. E no documentário eles falam, o David fala que a Lorraine falava pra ele, você vai ser um menino muito rico. Porque ela tava falando, a gente vai fazer um filme, vai fazer não sei o quê, e no final das contas eles receberam $4.500 e os Warren fugiram com o contrato, com a grana, com o filme. Lamentável. Pois é. E foi também o que aconteceu com a família Snedeker. Essa história da família Snedeker se parece muito com a da família Smurl.
Em 1986, a família se mudou para uma casa que havia sido usada como casa funerária. Eles se mudaram para lá para ficar mais próximo do tratamento do filho, Philip, que tinha câncer. E não demorou muito, o filho doente começou a apresentar um comportamento estranho e agressivo, aterrorizando os irmãos mais novos. A família começou a observar atividade paranormal intensa com foco no Philip, que foi mais tarde diagnosticado com esquizofrenia. A família começou a observar atividade paranormal intensa na casa e o foco parecia ser o Philip. Eles então resolveram contactar os Warren. Em 1988, os Warren chamaram um padre para performar um exorcismo e toda atividade paranormal desapareceu. Alguns meses depois, a família se mudou da casa. É igual a história da família Smurl. Atividade paranormal, alguma coisa está acontecendo. Essa família é uma família que não é classe média alta, é uma família que de vários filhos, está com problema, o filho está doente com câncer. E você sabe como é que é nos Estados Unidos, isso significa contas altíssimas, né? Para pagar. E eles se mudaram para essa casa que era uma casa funerária. Segundo o landlord, né, segundo o dono da casa, eles sabiam desde o primeiro momento que essa casa tinha sido uma casa funerária. Mas eles falaram para a mídia, para todo mundo, que eles não tinham ideia. E de que eles só descobriram quando eles abriram o porão e viram ali coisas de tipo autópsia e fotos, inclusive, das pessoas mortas, deram esse migué. E daí estava tendo toda essa atividade paranormal e tudo mais, eles contactaram os Warren e os Warren falaram que vamos para mídia. Eles foram para mídia e começaram a falar assim, tipo, nossa, contar a história do que estava acontecendo. Eles aparentemente também sofreram, duas meninas da casa, mulheres da casa, sofreram assédio sexual por parte da entidade demoníaca. E, assim, foi aquele circo midiático que os Warren sempre fazem, até que em 1988 eles fizeram um último exorcismo e tudo melhorou. E qual que é o problema, né? A história que a família contava sempre tinha furos e se contradizia muito. E isso está gravado porque eles foram para a TV, foram para jornal, foram para quem quisesse ouvir, programa de rádio. Os Warren adquiriram os direitos da história e escreveram um livro chamado In a Dark Place, junto com a família e o autor Ray Garton. O Ray teve muitos problemas para escrever esse livro. Segundo ele, a família envolvida passava por problemas sérios, como alcoolismo e dependência química. Não conseguia manter uma história coerente e eu fiquei muito frustrado. É difícil escrever um livro de não ficção quando todas as pessoas envolvidas contam histórias diferentes. Nossa, então eles provavelmente tiraram vantagem de uma família que estava extremamente fora do ar, né? Mano, eles estavam com o filho doente. Não, eles estavam com o filho doente, com problema de dependência. Com tudo, sabe? Então, o Ray continua. Quando procurei Ed, ele disse: use o que puder e invente o resto. Você escreve livros assustadores, certo? Foi para isso que te contratamos. Então, use o que puder, invente o resto e torne-o assustador. Meu Deus! Ou seja, a história foi, no mínimo, muito exagerada para que os Warren a transformassem em um livro e possível filme. O que aconteceu? Eles escreveram o livro e, em 2009, foi lançado o filme The Haunting in Connecticut, ou Evocando Espíritos, como é conhecido no Brasil. O Ray ficou extremamente frustrado e se distanciou completamente da história que ele mesmo escreveu. Ele disse que ele só terminou o livro naquela época porque ele era um escritor desconhecido tentando fazer um nome e que ele já tinha assinado um contrato e não tinha dinheiro para voltar atrás, porque ele ia ter que pagar uma multa milionária e ele não tinha como, ele era desconhecido. E isso eles faziam muito, eles pegavam esses autores porque eles nunca escreviam os próprios livros. Claro que não. Os livros é sempre Ed e Lorraine Warren, escrito por fulano de tal. Então, eles escrevem. E
com a parceria da família Mal-Assombrada. Só que os escritores eram sempre escritores de ficção, escritores pouco conhecidos, escritores que precisavam realmente daquele job, e daí eles assinavam um contrato e depois não tinham como voltar atrás, depois que eles viam que era uma picaretagem. Eles escolhiam pessoas que eram fáceis de intimidar, né? Exatamente. Se eles tentassem o Stephen King da vida, eles iam ser expostos no Twitter. Sim. E falando em autor, a gente precisa falar do Jared Brittle, que escreveu 2 dos livros dos Warren, né? Como eu falei no primeiro episódio, o livro que eu usei como fonte para entender muito desse universo deles se chama The Demonologist. Em 2016, o Jared Brittle processou a Warner Bros. E a New Line Cinema por violação de direitos autorais. Segundo Jared, em 78, ele e o casal assinaram um acordo para o livro, que incluía uma cláusula que proibia obras concorrentes. O advogado dele insistia que isso proibia os Warren de conceder aos réus, né, ao Warner Bros., o direito de usar seus arquivos que os próprios réus tinham repetidamente declarado serem a base de seus filmes. Então, basicamente, a Warren comprou os direitos das histórias dos Warren. Tá. A Warner Bros. E a New Line Cinema. O Jared Brittle falou, epa, em 78, vocês venderam esses arquivos para mim. Ah, então foi uma dupla venda. Sim. E daí a Warner falou assim, não. Veja bem, o que nós estamos fazendo é falar sobre a vida dos Warren. Então, são fatos históricos. Ninguém tem propriedade, direitos a fatos históricos. Nós estamos contando os fatos históricos. Em resposta, o Jared alega que as alegações de Lorraine e Ed Warren sobre o ocorrido em seu arquivo do caso Perron, por exemplo, que foi utilizado no primeiro filme, que a Warner Bros. E a New Line Cinema publicamente disseram que foi baseado no arquivo dos Warren, ele foi, na verdade, baseado no livro do Jared. E a Warner falou, não foi utilizado, o seu livro não foi utilizado, a gente usou só o arquivo dos Warren. Só que o Jared falou, gente, não tem como vocês usarem o arquivo dos Warren sem terem usado o meu livro, porque o arquivo dos Warren é uma obra de ficção. Tudo que está escrito ali é uma obra de ficção, não é fatos históricos, porque não tinha uma bruxa chamada Bathsheba naquela porra daquela fazenda. Meu a mulher Deus. Bathsheba já foi provada que era uma mulher qualquer, que não era uma bruxa, que toda essa história já foi desmentida. Boa sorte Então, fazendo a história da Bathsheba, a mulher que morreu de causas naturais e foi enterrada ao lado do marido, que são os fatos históricos que vocês podem usar. Exato, vocês não podem alegar fatos históricos porque vocês podem ter baseado a obra de vocês, o filme de vocês, no meu livro, porque ele foi baseado no arquivo dos Warren. E tudo isso é uma obra de ficção, nada disso é fato histórico. Os fatos históricos já foram desmentidos. Então ele basicamente falou que os Warren inventaram tudo e que, portanto, a Warner Bros. E a New Line Cinema deviam pagar a ele os direitos autorais. Gente, a vergonha que essa galera passa por pura ganância, né? Porque o correto é eles terem de, pelo menos, entrou no contrato com a Warner, beleza, negocia com o escritor também, tipo... Pois é. É um negócio tão fácil, feio. sabe? É um negócio... Incluir todo mundo. É uma ganância feia. Uhum. Em 2017, eles atingiram um acordo financeiro fora dos tribunais. Claro que sim. Nessa ocasião, o Jared esclareceu que quem realmente estava por trás desse processo não era ele, e sim um dos produtores do filme da franquia, Tony DeRosa Grund. Um homem que já havia processado a Warner por compensações que ele diz não ter recebido. Ou seja, o Jared processou a Warner e a New Line.
Eles falaram, não tem nada a ver com o seu livro, foram lá e pagaram ele. E daí a Warner e a New Line falaram, gente, vocês viram, ele entendeu que ele estava errado, né? E ele retirou todas as queixas contra nós. E daí o Jared deu essa explicação de que, na verdade, ele nunca quis processar a Warner e a New Line, que tudo isso era uma tática, né? De quem estava realmente por trás do processo era um homem chamado Tony. O autor disse ainda que o Tony teria sido responsável pela contratação de advogados, o financiamento do litígio, a elaboração de queixas, a apresentação de provas e a instrução dos advogados para não apresentarem certos documentos. O Tony, por sua vez, negou que ele teria usado Jared como um fantoche para atacar a New Line Cinema, dizendo que ele já havia apresentado documentos comprovando que foi o Jared que, em troca de um contrato com sua empresa, a Evergreen, pediu recursos para processar a New Line Cinema. Ou seja, Nossa, que tá todo mundo se rolo, que acusando. rolo, que Todo rolo. mundo. O Tony fala, não, foi o Jared que veio aqui pedir recurso para processar a New Line. Só que daí quando o processo não foi à frente e o Jared tomou no cu, ele falou, não, foi o Tony. É um monte de trambiqueiro tretando. Eu não tô simpatizando com ninguém dessa treta aí. Não. O Tony afirmou ainda que essa campanha da New Line Cinema contra sua reputação era pura retaliação, pois foi ele que denunciou a predação sexual cometida por Ed Warren a uma menina de 15 anos chamada Judith Penny. Alegações sobre as quais a New Line Cinema não só não investigou, como também disse não querer saber. Nossa. Disse que não queria saber sobre. Parabéns. O Tony continua. Desde que informei a New Line Cinema sobre isso pela primeira vez em 2013, eles têm se envolvido em litígios conosco, né, com a Evergreen, para manter essas histórias longe do conhecimento público. As pessoas deveriam aceitar histórias infundadas como o que elas são, histórias imprecisas e projetadas para desviar a atenção da história real. Ed Warren e o acobertamento de sua predação sexual e pedofilia. Pessoas no poder não apenas fabricam falsas acusações contra as vítimas que as acusam de predação sexual e delitos semelhantes, como também o fazem contra aqueles que tentam ajudar essas vítimas a fim de manter tudo em segredo e longe do público. E agora que vocês já sabem a pior parte e o possível crime do Ed Warren, a gente vai contar a história da Judith Penny. Semanas antes do lançamento do primeiro filme, executivos da Warner e da New Line Cinema tomaram conhecimento de que, na década de 60, o Ed Warren iniciou um relacionamento com uma menina de, na época, 15 anos de idade, com o conhecimento de sua esposa Lorraine Warren. A Judith, que em 2013 já estava na casa dos 70, declarou sobre juramento que ela viveu na casa dos Warren como amante do Ed por 4 décadas. Ela também relatou diversos abusos cometidos pelo casal. O estúdio afirmou que tudo não se passava de um ataque de um autor e produtor maliciosos. O advogado de Lorraine Warren afirmou que a família não tinha conhecimento de nenhum romance ou conduta errada por parte de Ed, que faleceu em 2006. Já Lorraine estava com 90 anos e era incapaz de responder às acusações devido a um estado de saúde em declínio. Ah, mas pra aparecer no filme ela tava bem, né? Sim. Tá bom, então. Antes de virar um demonologista famoso, o Ed estava na casa dos 30 anos trabalhando como motorista de ônibus em Monroe, Connecticut. A Judy, com 15 anos, estudava no Central High School e frequentemente pegava esse ônibus que ele dirigia. Eles iniciaram um relacionamento e, em 1963, ela se mudou para a casa dos Warren, primeiramente para um quarto da casa e mais tarde para um apartamento construído só para ela no último andar. E o Ed alternava, dormindo uma noite com ela e uma noite com a Lorraine. Nossa, que nojo. Os Warren, obviamente, apresentavam a Judith como uma sobrinha ou como uma menina necessitada que eles ajudavam.
Mesmo em 1963, essa situação era completamente bizarra. E porque a década de 60 era um inferno na Terra, a Judy chegou a ser presa depois que alguém denunciou a relação dos dois para a polícia. Ela foi presa? Sim, porque nessa época era ilegal para uma mulher não casada morar com um homem casado. Nossa. Leis, a gente vê por aqui. Ó as leis, velho. Não. Proibido para uma mulher casada morar com um não casada morar com um homem casado. Ninguém quer Mas saber você por que ela lembra tá lá. quando a gente fez Celebridades Criminais, que o Frank Sinatra foi preso por sedução? Pois é. Tem disso também. Mas isso foi tipo É décadas umas antes. leis nada a ver. Nossa, cada Puta que ano. pariu. Ela foi presa e forçada a reportar para um departamento de jovens delinquentes por 1 mês. E diz até que quem levava ela e levava e trazia para a delegacia, levava e buscava na delegacia era o Ed. O que é bem creepy, né? Bem creepy. Em 1978, ela ficou grávida e a Lorraine, temendo o que aquilo faria com a imagem do casal, a convenceu a realizar um aborto. Segundo a Judy, apesar de católica, o verdadeiro Deus de Lorraine Warren era o dinheiro. Porque pro católico É pecado. Não, Sim. você não pode. Ela alega também que Ed Warren era abusivo com sua esposa e diz ter testemunhado ele bater tão forte na esposa que ela chegou a ficar inconsciente. E continua. Às vezes o Ed batia nela para fazer ela calar a boca. Algumas noites eu achava que eles iam se matar. Aparentemente, a Judy também ajudou o Ed a manter a reputação de investigador paranormal. Uma das principais e mais convincentes evidências que ele já divulgou de um mundo espiritual seria uma entidade de uma mulher vestida de branco que supostamente assombrava o cemitério Union em Easton, Connecticut. Segundo a Judy, a mulher de branco que você vê nas imagens vagando pelo cemitério era ela. Gente, ele devia levar essa menina escondida e fazer ela chacoalhar as coisas das casas pro povo acreditar. Vai saber o que esses dois faziam. Que podre. Se tudo isso foi verdade, tá, gente? Supostamente. Que motivo ela tem pra mentir nessa altura do campeonato? Na casa dos 70... E detalhe, ela nunca veio pra mídia, tá? A gente sabe de tudo isso por causa do processo do Tony contra a New Line Cinema. Daí ele falou, não, a New Line Cinema tá me processando porque eu dei a letra de que a Judith existia. E daí, obviamente, como eu falei, quando você processa alguém, tudo que você já fez na vida vem à tona. E daí a Judith teve que testemunhar e contar a história dela. E é por isso que a gente sabe da história dela. Ela nunca veio pra mídia tentar fazer mídia e fama e dinheiro em cima dessa história. Sim. Em sua defesa, através de seu advogado, a família Warren disse que a Judy morava na casa deles porque eles viajavam muito e ela cuidava do local. Eles abriram as portas de sua casa para ela porque ela não tinha para onde ir e tinha tido uma infância muito difícil, marcada por violência e negligência. Vale dizer que a filha da Lorraine, que também se chama Judy, e seu marido Tony Spera... Gente, ele deu o nome da filha para o nome da... Não, a Judy já tinha nascido quando isso aconteceu. Tá. É. Ok. Menos mal, mas é bem creepy, não é? Nossa. Que as duas chamam Judy. Sim. Nossa, não tinha nem pensado. Meu Deus. É bem creepy. Sim. Vale dizer que a filha da Lorraine, que também se chama Judy, e seu marido Tony Spera afirmam nunca ter presenciado nada do que a Judy Penny, a Judith Penny, acusa o Ed de ter feito. Outras pessoas que trabalharam com os Warren também saíram em defesa do casal. Aparentemente, a Judy era apaixonada pelo Ed e por isso não gostava da Lorraine. No final das contas, isso é um grande disse que disse, e nada foi devidamente provado. Mas chama muita atenção que, ao assinar os contratos para a produção dos filmes, a Lorraine parece ter feito de tudo para proteger a história e reputação de sua família. Seu contrato com a New Line Cinema inclui restrições incomuns.
Os filmes não poderiam mostrar ela ou seu marido envolvidos em crimes, incluindo sexo com menores, pornografia infantil, prostituição ou agressão sexual. Nem o marido nem a esposa poderiam ser retratados como participantes em um relacionamento sexual extraconjugal. A advogada de talentos Jill Smith diz que é comum que diversas exigências sejam feitas quando você assina dando direito basicamente da sua imagem, né, da história da sua família. Só que ela disse que ela nunca viu uma linguagem tão específica proibindo tais representações. Basicamente, é normal dizer que você tem, tipo, você vai me retratar, eu não quero ser retratada usando, sei lá, a base da Virgínia. Eu não quero ser retratada fumando, eu não quero ser retratada usando droga, eu não quero ser retratada cometendo crimes. Mas ela nunca tinha visto, né? Tipo, não posso ter relacionamento extraconjugal, não posso ser acusado de crimes sexuais, não posso praticar crimes sexuais. Era bem específico, né? Estranho. Pois é, e a Judy Penny, né? A Judy Penny, ela nunca ganhou nenhum centavo com essa história. De novo, a gente só sabe dessa história por conta do processo do Jared, né? Do Tony contra a New Line. A Judy, que já estava na casa dos 70, mantinha boas memórias do Ed, de quem ela continuou amiga até a sua morte em 2006. Grooming. Mas continuava não gostando da Lorraine. Porque a mentalidade infantil, né? E também foi a Lorraine que fez ela abortar, né? Não, e eu imagino, não sei, né? Mas eu imagino que a antipatia devia ser mútua. Sim. E que ele devia, inclusive, incentivar isso, Claro. se é que tudo isso é verdade. Sim, sim. Então, né, eu duvido que ela fosse bem tratada pela... Sim. A Judy diz, agora que estou mais velha, não consigo nem entender por que a Lorraine me deixou ficar lá. Muitas vezes penso, por que eu fiz isso? Por que estraguei minha vida desse jeito? Às vezes fico com raiva só de pensar nisso, em como tanto foi tirado de mim. E essa é a controversa história ou histórias de Ed e Lorraine Warren. Eu tô chocada. É muito pior do que eu imaginava. Você tá chocada com a humanidade? É pior, né? Nossa, não. Pior que assim, eu tinha ouvido rumores de que ele tinha uma outra mulher, mas eu não tinha ideia de que era uma criança. Não tinha ideia de que era abuso. Eu achava que, tipo, ele era infiel no casamento, mas eu não tinha ideia que era um caso de abuso sexual de uma menor de idade. É bem pesado. Se isso tudo for verdade, é bem pesado. Não, é pesado. É bem Gente, pesado. O Neil Gaiman não fez uma coisa parecida agora há pouco? Sim. Olha aí, tipo, é muito sério. É, tipo, muito sério. Eu não tinha ideia. Não, é seríssimo, assim. É como eu falei, acho que no primeiro episódio, eu não lembro se eu falei isso ou não, mas eu gosto muito do casal Warren da ficção. Eu amo essas histórias, eu amo todos os filmes, eu acho maravilhoso, mas eu acho que meio que há um consenso entre os fãs da franquia que o casal Warren verdadeiro é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson. Porque a gente realmente não consegue passar pano pros Warren. Nossa, e você vê... Gente, mana, eu vi 370 vídeos desses homens, desse casal, falando. E a Lorraine falando, Tony, you have no idea, Tony. Você não imagina, Tony, o mal que eu vi naquela casa. E o Ed falando e acrescentando uns detalhes. Cada conto que ele conta, ele acrescenta 10 pontos. E daí você fala, Jesus... Tipo, não dá pra acreditar, não dá pra defender. E eles falam que eles fizeram, né? 10 mil casos. Não, é um negócio que... eu sabia, assim, eu imaginava que eles pedissem pra galera, pelo pouco que eu pesquisei pra fazer o vídeo lá, e pelo pouco que a gente faz esses casos, eu imaginava que rolasse, assim, uma leve exagerada. Eu não tinha ideia que a parada era tão escrachada, assim, que era tão... Nossa, que feio. Porque eles aprenderam em Amityville. Em Amityville, eles perderam a oportunidade de lançar o livro
Porque o Nossa. William Weber já fez isso junto com os Lutz. Nossa. Então eles falaram, mano, se a gente tiver esse tipo de oportunidade de novo, a gente tem que meter-lhe o contrato. E é por isso que eles não deixavam a família falar com a mídia. Nossa, Eles incentivavam falar com a mídia, mas eles não deixavam céticos e médicos e psiquiatras que não fossem do círculo deles irem até a casa falar com a família. Eles incentivavam falar com a mídia que lhes convinha, a mídia que eles Exato. escolhessem, né? Porque, nossa, é uma coisa que assim, é uma coisa tão feia que me deixa assim enojada mesmo. Tipo, sabe o que me lembra? Sabe essa galera de esquema de pirâmide que pula de esquema em esquema? Sim. Sabendo que a vida da pessoa e vai no TikTok e fala, eu tô oferecendo uma oportunidade. A pessoa tá lá com a maior cara lavada, enganando todo mundo, sendo uma trambiqueira e a cara nem treme. Me lembra um pouco Sim. essa energia, que é uma coisa assim. Gente, eu acho que seria menos pior pra mim se pelo menos eles dividissem o lucro de maneira justa com as famílias, porque no fim, quem é exposto são as famílias. Sim. Quem tem que ficar naquele lugar passando perrengue, quem vai ficar com essa mácula pelo resto da vida são as famílias. São as famílias. Eu entendo porque a Lorraine é tão obcecada com manter a imagem, porque eu imagino que é a única coisa que ela tem, porque eu imagino que se essa mulher olhar pra dentro dela mesma, se ela realmente for católica, ela deve ter muito medo de pra onde ela vai. Não, e assim, eu fico imaginando... Devia, né? Porque ela já faleceu, né? Ela já é jazida. Porque é um negócio que, assim, eu imagino que você deve focar na imagem que você projeta pros outros, porque olhar pra dentro deve ser extremamente dolorido se você tiver um mínimo de senso crítico, sabe? Sim. E eu acredito que quando eles começaram, pelo menos, eu acredito que eles realmente acreditavam nisso. É que daí, quando eles viram que o consciente nacional mudou e o diabo estava em alta e todo mundo queria uma foto do diabo e todo mundo queria uma história do diabo por causa do Exorcista, por causa do Pânico Satânico, daí eles falaram, mano, a gente precisa passar a mão. Nossa, mano, é um negócio, assim, que, sei lá. Não, é bem triste, assim, é duro. Não dá nem pra eu falar que eu não sei como essa gente dorme à noite, porque gente assim normalmente dorme muito bem. Sim, quem dorme mal é você, que é otária. É isso. Eu saí no horário hoje do trabalho e fiquei transtornada. Porque eu deixei trabalho lá pra fazer pra amanhã, sabendo que eu vou viajar. Olha que louca. Agora eu que vou ficar aqui ansiosa, sem dormir, pensando em trabalho. Esse povo, eles colocam a cabeça no travesseiro, eles dormem bem. Nossa, não é um negócio assim que... Mas vale dizer, gente, vale fazer o adendo, né, de que todas as alegações contra os Warren são negados pela Nesper e a Nesper hoje é tocada pelo Tony Spera e pela filha deles, né, pela Judy. Eles têm diversos apoiadores e fãs e pessoas que gostam e gostavam de trabalhar com eles. Então, a gente não sabe. Conta pra gente nos comentários o que você acredita. Sim. E é isso, gente. Tchau. Sim, tchau, gente. Obrigada pela audiência, pela paciência, pela suculência de sempre. E não esquece de votar na gente no Prêmio MPB Melhores Podcasts do Brasil. Categoria Crimes Reais Investigativo, PA Criminal, Pátria Amada Criminal. É só clicar. Menos de 2 minutos para votar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, dá like, deixa um comentário lá pra gente, só pra dar aquela força pras grandalhonas. Sim! Porque a vida não tá fácil pras grandalhonas, gente. Não. A vida das grandalhonas não está nada fácil, mas logo a gente vai ser feliz que a gente vai se ver e viver aventuras. Sim! E se você nos apoia, você vai acompanhar as nossas aventuras. Exato. Então ainda dá tempo de apoiar a gente, viu? Yes! Beijos! Beijos! Tchau! Tchau!